bibliotecas JavaScript. Bibliotecas JavaScript servem para a gente reutilizar código. Então vamos ver o que são esses caras e vamos ver pelo menos uns 3 exemplos. A ideia é que as pessoas fazem códigos JavaScript de maneira que eles são reutilizáveis em outros contextos, ou para elas mesmas ou para outras pessoas. E aí, elas surgiram inicialmente para poder basicamente amenizar problema de compatibilidade entre navegadores. Por exemplo, a forma como o Internet Explorer ou o Edge faz uma coisa, ou fazia pelo menos, era diferente da forma como o Firefox fazia, que era diferente da forma como o Chrome. Aí você escrevia o código JavaScript de um jeito, ele funcionava, digamos, no Chrome, mas não funcionava no Firefox. E aí tinha esses problemas. Aí a turma foi lá e criou algumas bibliotecas para poder permitir que você escrevesse o código de um jeito só e garantidamente ele ia funcionar em todos os navegadores mais famosos. Aí alguns exemplos desse tipo de biblioteca são uma que chama Prototype, uma que chama MooTools, tem essa aqui que é bem mineira, YUI, e tem a jQuery, que é a que a gente vai olhar com mais profundidade. Um outro motivo para o surgimento de bibliotecas é para poder tornar o uso da linguagem JavaScript mais agradável, como por exemplo a Underscore e a Lodash. A gente vai ver um pouquinho sobre a Underscore. E mais também por outros objetivos, como por exemplo consertar alguns problemas da linguagem. Lembrando que JavaScript foi uma linguagem proposta em basicamente uma semana por uma pessoa. Isso quer dizer que o Brendan Eich é um cara foda, mas também quer dizer que ele cometeu erros e esses erros foram para a linguagem. Aí algumas bibliotecas servem para poder, digamos, tapar esses buracos. Uma delas chama Moment.js e ela serve para nos dar uma forma muito elegante de trabalhar com datas. E existem bibliotecas para coisas variadas. Por exemplo, para poder criar gráficos igual o Excel faz, só que dentro de uma página web. Bibliotecas que servem para criar jogos, como por exemplo a Phaser. Bibliotecas para criar easter eggs. São coisinhas ocultas que acontecem dado que você digitou ou fez alguma coisa dentro de um site ou de um jogo. Bibliotecas para criar slides. Eu, por exemplo, utilizo uma biblioteca que chama Bespoke.js para poder criar esses slides aqui. E existem muitas outras também. Como que eu uso uma biblioteca então? Tipicamente, uma biblioteca JavaScript é um arquivo JavaScript, um .js que você pode incluir nas suas páginas. Aí a gente pode usar as funções ou os objetos globais que essa biblioteca expõe para o nosso código. Então, basicamente, como é que você vai fazer? Eu quero utilizar a biblioteca XYZ. Você vai procurar a página dessa biblioteca no Google. Vai ler as instruções que essa página dá de como incluir essa biblioteca na sua página. Normalmente, é simplesmente você baixar um arquivo JavaScript, incluí-lo na sua página e aí colocar o JavaScript do seu código depois da inclusão da biblioteca, porque o seu código vai usar o código da biblioteca. Então essa ordem é importante. E aí, para saber como utilizar a biblioteca, que funções chamar, etc., a gente vai precisar ler a documentação das funções da biblioteca, que vai com certeza estar no site dela. O exemplo de biblioteca é o Moment.js. Como já falei, o objetivo dessa biblioteca é tornar mais fácil trabalhar, fazer contas, mostrar datas em diferentes formatos. Uma vez que você incluiu essa biblioteca na sua página, você tem acesso à função que chama Moment. Assim que você chama essa função, ele retorna um objeto que representa uma data e um horário referentes a agora. E esse objeto possui um método, por exemplo, que chama add, de adicionar. E aí você passa 2 parâmetros para ele. Quantos você quer adicionar e o que você quer adicionar. Então eu poderia colocar agora.add 7 dias e aí ele retornaria um outro objeto que representa uma data e horário, que é daqui a 7 dias. Uma outra utilidade dessa biblioteca é mostrar para a gente quanto tempo se passou de uma forma facilmente legível por um ser humano. Então, por exemplo, se eu quero saber
quanto tempo tem que o homem chegou na Lua, eu posso criar uma data e um horário com o dia, o mês e o ano que o homem chegou na Lua. E aí eu posso chamar um método que chama FromNow, que vai retornar quanto tempo que tem de agora até essa data. Fazendo isso, nessa variável, eu vou ter o valor 48 years ago, em inglês. Mas se você quiser em português, aí tem também um jeito de configurar a biblioteca para poder colocar isso aqui, 48 anos atrás, por exemplo. Outro exemplo de biblioteca é a Cheat.js, que é muito legal. Ela serve para você poder, com pouquíssimo código, colocar uma sequência de caracteres que a pessoa vai digitar e aí algo vai acontecer, ou seja, vai chamar uma função sua. Basicamente serve para a gente poder criar os tais dos easter eggs, que são bem divertidos. Dizem que essa sequência de comandos aqui, muito famosa, chamada código Konami, faz alguma coisa nesses slides aqui. Mas vamos lá. Um terceiro exemplo é o _JS com um S só, cujo objetivo é nos dar algumas facilidades para poder trabalhar com JavaScript. Por exemplo, digamos que você tem 4 variáveis que representam vetores com as cartas de cada naipe. Aí, a partir de uma variável que chama baralho, que é um vetor com esses vetores, você quer colocar todas as cartas num vetor só. Você pode usar um método dessa biblioteca que chama underscore, que chama achatar. O que isso faz? Ele pega um vetor que pode conter vetores, vai lá e cria tudo num vetorzão só. Esse método chama flatten, que é achatar em inglês. E aí depois de você achatar o baralho, ou seja, você pegou um vetor que continha 4 vetores e criou um vetorzão com todas as cartas, você vai lá e embaralha. O nome underscore, ou traço baixo, dessa biblioteca vem do fato de que ela expõe um único objeto para que o seu código utilize, que é exatamente uma variável que tem um nome que é simplesmente o traço baixo. Por isso que ela chama _JS. Agora vamos falar sobre a jQuery.